Gente, bora lá então. Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde, né? Para quem não me conhece, eu sou a Anne Godoy. Eu trabalho com decorações aí já tem um tempinho, vai fazer 9 anos, né? Esse ano faz 9 anos, estamos chegando aí a quase uma década. Uma década, o Rafa já tá há mais tempo, o Riva há bem mais tempo aí nesse mercado. O Rafa tá o dobro, o Riva tá o triplo de mim, então... Por que eu tô falando deles? Porque não sou só eu que tô envolvida nesse projeto, né? Nós três estamos aí à frente de um conteúdo rico mesmo. Desculpa, gente, o celular tocou. Rico mesmo para acrescentar para vocês, acrescentar na carreira de vocês. Bom, então esse aqui é o Decora em Prosa, gente. Então todas as tardes, às 5 horas da tarde, a gente tá aqui para falar sobre esse universo de decoração, para falar sobre construção de empresa. E o nosso maior objetivo com esse trabalho nosso é ajudar as pessoas que querem aí iniciar nesse ramo de decoração de eventos, especialmente decoração, né? E também as pessoas que de repente já estão nesse mercado, mas estão muito ali no comecinho, estão patinando ainda muito. Quando eu comecei foi assim, então posso dizer para vocês que tive essa dificuldade também lá atrás, né? Tá apagando hoje de novo, Rafa, o celular. Posso dizer para vocês que eu tive também essa dificuldade lá atrás. Então o nosso principal objetivo é ajudar vocês a encontrar o estilo. Eu acho que isso é uma das grandes questões quando a gente começa. Tá apagando. Ai, gente, meu celular tá com zica. Vou ficar toda hora tendo que tocar na tela. Ajudar então vocês a encontrar esse estilo de vocês. Ajudar a empresa de vocês, né? Como vocês fazerem para essa empresa crescer de uma forma mais organizada, porque infelizmente a gente acaba tendo muito essa dificuldade, porque a gente é muito ligado na parte artística e acaba esquecendo do outro lado, né? Que existe ali toda uma parte burocrática que eu, Anne, particularmente não gosto, mas eu tive que aprender a gostar. Eu vou falar bastante sobre isso hoje, tá? Linkado aí com o tema que a gente vai conversar. Gerar valor também para os nossos clientes, né? E o mais importante de tudo, porque a gente trabalha para quê? Para ter lucro, né, gente? Então, ser bem remunerado trabalhando com decoração de eventos. Isso é uma outra coisa que eu ouço muito, né, de alguns colegas de trabalho que se sentem um tanto decepcionados com essa questão da não valorização. Mas eu acho que isso está muito mais ligado, muitas vezes, ao próprio profissional do que, de fato, ao cliente, né? A gente já falou bastante sobre isso também, quando a gente sabe quem é o cliente, que a gente... Não é tão fácil assim também, né, gente? Às vezes falando parece fácil, não foi fácil para mim, não. Não acredito que vai ser assim, do dia pra noite eu vou descobrir, não é assim. Mas a gente trabalhar o nosso consciente, né? De que a gente precisa agir dessa maneira, isso acaba nos dando mais força para a gente poder seguir em frente e a gente conseguir encontrar esse nosso caminho. E muito estudo também, né? Claro. Então, assim, sonho em trabalhar com decoração, mas eu não tenho criatividade, gente. Isso é algo que eu acho que existe aí no coração de muita gente, né? Tem muita gente também que trabalha já dentro do mercado de eventos, mas não trabalha com decoração e sonha em trabalhar com decoração. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos colocar as ideias para funcionar e vamos tentar ativar aí esse gatilhozinho que precisa para que vocês deem esse pontapé inicial. Então, assim, gente, o que é criatividade, né? Criatividade é o nosso talento, que ele pode ser nato ou ele pode ser adquirido. A maioria das pessoas acham que talento vem de nascer, a pessoa nasce com talento. Eu não me considero uma pessoa que nasci com talento, eu não acho que eu fui essa pessoa. Eu nunca tive, inclusive, ninguém da minha família ou próximo a mim que pudesse me incentivar nesse sentido, entendeu?
Então, eu acho que isso foi uma coisa minha, pela qual eu me interessei, né, essa parte artística e tudo mais, e acabei estudando sempre muito esse lado meu artístico. Eu fiz aula de desenho quando eu era mais jovem, depois fui para a faculdade de arquitetura, sempre gostei de olhar coisas relacionadas com decoração, então desde lá da época da faculdade eu ficava, né, muito olhando para isso. Então a gente vai, de certa forma, estimulando a nossa criatividade com tudo que está em volta da gente. Mas isso não foi ninguém que me inspirou, não foi uma coisa muito minha mesmo. E por eu gostar. Então acho que a gente gostar é o primeiro passo. Se você gosta, né, de decoração, talvez esteja aí o primeiro passo para você começar a trabalhar esse lado mais criativo seu. Então, gente, aqui, ó, uma coisa que eu queria deixar claro é que o talento, na verdade, assim, enquanto decoradora de eventos, né, como eu falei ali atrás, um pouquinho, eu acho assim, a decoração a gente gosta, né? A decoração, eu sempre falo isso também, a decoração é algo que a gente gosta muito. Então é fácil pra gente estudar decoração. Porém, não é só isso, né? Não existe só o lado decoração. Quando a gente tem uma empresa, quando a gente trabalha com isso, né? Quando a gente leva isso para o lado do trabalho, existem uma série de outros fatores. E aí é onde entra a questão de que só talento nem sempre é o melhor, nem sempre é o essencial. Tem gente que às vezes nem tem tanto talento com decoração e consegue ter uma empresa de sucesso, né? Por quê? Porque leva as coisas ali do jeitinho que tem que ser, né? Leva as coisas... É uma pessoa centrada, é uma pessoa que sabe que ela precisa vender, que ela precisa cuidar dos custos da empresa dela, ela sabe que tem todo um processo por trás, e não fica só focada na questão decoração. É muito mais, às vezes, relevante, né, para um mercado que é um negócio, não deixa de ser um negócio, para um mercado que é competitivo, a pessoa entender desse outro lado e ela saber explorar. Um exemplo, né, para vocês de que só a gente ter talento não é o mais importante de tudo. E um exemplo disso que eu acabei de falar com relação à empresa. Se a gente parar para pensar, o que acontece, por exemplo, com grandes artistas, pintores, enfim, grandes artistas mesmo. Eles ficam ali vivendo naquele mundinho deles, mega criativo, mas eles ficam ali, vamos pensar em pintor. Pinta quadro, pinta quadro, pinta quadro e só pensa nisso, né? Eles só pensam nisso. O que acontece? Eles não se desenvolvem. Durante a vida deles, pode ver que a maioria, o que acontece? Eles são meros desconhecidos. E depois, com o tempo, né? Na verdade, depois que eles morrem, é que as coisas deles vêm à tona, porque daí alguém vai lá, se interessa por vender aquilo e quando é de boa qualidade, enfim, acaba virando um negócio. Mas eles próprios não fazem isso, porque eles ficam só focados na arte, né? Só ali, arte, 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 arte. E isso não é o que é mais importante dentro de uma empresa. E a gente tem que pensar que se somos decoradores, iniciamos como decoradores e viramos uma empresa um dia. Não tem jeito, gente. A não ser que vocês queiram ali ficar pequenininhos pro resto da vida, salvo isso, não tem jeito. Com o tempo, a coisa vai te arrastar para esse lado. E eu digo por minha experiência aqui, né? Pela a pessoa que viveu isso na pele, que achava que eu podia só decorar e que tava tudo certo, porque eu gostava de decoração, eu ia só fazer decoração e tava tudo certo. E aí tem outra coisinha que é bastante importante, né? Nessa questão empreender, porque somos empreendedores também, né? A pessoa que vai lá
que dá a cara a tapa, né? Que começa um negócio, é uma pessoa empreendedora, é uma pessoa que sonha com algo, que está empreendendo a energia dela ali para que algo aconteça em cima daquele sonho que ela tem. Mas não basta a gente ter a criatividade, que é o nosso assunto principal aqui da live, né? Não basta eu ter a criatividade, eu sou super criativa, mas eu não tenho coragem de correr atrás do que eu quero pra minha vida, do que eu preciso. Eu não tenho coragem de sair do meu mundinho ali, tá tudo muito confortável, né? Pra que eu vou sair daqui? Porque quando a gente começa, gente, não tem jeito. É um turbilhão de coisas. A gente sai total da nossa zona de conforto. Eu sempre brinco que quando eu era funcionária, né, quando eu trabalhei durante um tempo como funcionária pública, para quem não sabe, durante, sei lá, acho que uns 3 anos, assim, quando eu me formei, uns 3 anos eu fiquei trabalhando como funcionária pública. Gente, é muito confortável, né? A minha vida é completamente diferente. Não tem, assim, nem como falar, isso aqui é parecido. Não tem, não existe. Então, essa coragem de estar ali todos os dias, matando um leão por dia, na época da loja eu falo que era assim, que a gente matava um leão por dia. É necessário a gente ter essa garra, essa força, né, dentro da gente. E aí, quem aí, né, não conhece pelo menos uma pessoa que é muito talentosa, mas que tem essa barreira, que não consegue sair do lugar. A pessoa sabe fazer coisas lindas, sabe fazer coisas maravilhosas. Gente, tá tão calor aqui. A gente desligou o ventilador porque senão fica fazendo barulho, tá bem calor. A pessoa sabe fazer coisas lindas, maravilhosas, mas, tipo, fica ali no mundinho dela. Tem pessoas que são extremamente inteligentes também, não tem casos assim de pessoas que são extremamente inteligentes, só que elas não têm esse né, eu vou fazer, eu vou dar minha cara a tapa, e acaba ficando ali, não sai daquela zona de conforto, e ali tá tudo bem, tá tudo ótimo, e acaba ficando ali. Então, quantas pessoas a gente não conhece que tem esse perfil, que é sossegadão, que quer que o mundo acabe em barranco para ficar ali encostadinho. Então, gente, a criatividade, ela só não existe para quem acredita que não é capaz de ter criatividade, né? De ter talento. Criatividade, talento são coisas que, né, são duas palavras que estão ali. Então, ela só não existe se você, dentro de você, não acreditar que você pode. E eu não sei se vocês sabem, mas até para quem não sabe desenhar, gente, isso eu aprendi na época da faculdade, que existem livros pra gente estudar sobre essa questão. Pra gente desenvolver esse lado do desenho artístico no nosso cérebro, tem um livro, inclusive, que chama Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Você precisa pensar de fato com o lado direito do seu cérebro, porque o lado esquerdo ele é um lado mais racional, e esse livro ele te ensina como você fazer isso. É muito legal, inclusive, eu tenho ele perdido em algum canto por aí, porque na época da faculdade eu acabei comprando. Então, assim, até quem não sabe desenhar consegue aprender. Não fiquem com essa ideia de que, não, eu não sei, eu nunca vou conseguir, né? Porque para ser decorador precisa ter uma baita de uma inspiração, e eu não consigo, e eu não sei. Quanto mais não sei, não consigo você colocar na tua cabeça, mais não sei, não consigo que vai voltar para você. Então, gente, o que a gente precisa para vencer, né? Essa objeção que a gente tem, felizmente, essa objeção eu não tenho, gente. Eu sou aquela pessoa caruda que vai lá, que faz, que tenta, que quebra a cara, que depois volta atrás se não deu certo, e se deu certo vamos embora, né? Isso eu acho que eu nunca tive
E talvez isso tenha um pouco a ver com tudo que eu consegui conquistar, né? A gente precisa se arriscar. E isso é uma coisa que eu sempre fiz, nunca tive muito medo de me arriscar. E aí, assim, como que a gente pode fazer, né, pra gente ter aí uma inspiração extra para pensar em decorações interessantes? Por exemplo, como que eu faço, né? Floral, por exemplo. O que eu aprendi quando eu fui fazer os meus cursos de flores e que tocou meu coração? Tinha um lado da arte floral que ela era muito voltada, claro que todo artista floral acho que olha para a natureza, né? Mas tinha uma parte da arte floral que ela era muito ligada às formas mais orgânicas da natureza. Isso foi o que me encantou. Eu não queria nem fazer os arranjos de bolinha, gente, no curso. Era o que a gente mais fazia, né? Mas eu não queria nem fazer, eu tinha que fazer, eu era obrigada, não tinha jeito. Mas eu queria só fazer os arranjos mais desconstruídos, eu queria só fazer aquelas coisas mais maluquinhas assim. E hoje o meu trabalho ele tá bastante pautado nisso. Mas a gente precisa olhar para coisas bonitas, para moda. A moda traz muita inspiração, a arquitetura traz muita inspiração. Eu já fiz um projeto uma vez de um casamento que os noivos pediram para eu me inspirar na arquitetura de Oscar Niemeyer, enfim, tipo, numa arquitetura mais modernista, né? E assim foi feito. A gente procurou usar elementos que remetessem a isso, que deixassem a festa com essa cara. Então, por exemplo, os vasos, eles não eram vasos de vidro, a gente pensou em outras coisas mais geométricas e ficou bastante interessante. Então, assim, os clientes também são grande fonte de inspiração pra gente. Eu, pelo menos, tiro, assim, muitos insights, né, dos clientes, principalmente dos gostos excêntricos. Sempre falo de um buquê que fez, assim, muito burburinho na época, porque a noiva me pediu para colocar um palmito no buquê, gente, e a gente colocou um palmito no buquê. Então, assim, eu poderia ter falado para ela, não, imagina, né, colocar um palmito no buquê, a gente podia ter cortado essa ideia dela. Mas não, ela queria e a gente encarou e foi lá e fez. E não só eu, foi todo um processo pra gente conseguir colocar esse bendito desse palmito no buquê. Participou a assessoria, participou todo mundo. Mas enfim, a gente fez a vontade dela, a gente fez o sonho dela. Então os clientes, eles são grandes inspirações pra gente também. E aí, como eu falei pra vocês, eu não nasci com isso, gente. É estudo, é se inspirar. Na minha casa, inclusive, ninguém faz, sabe? Ninguém tem nenhuma veinha, assim. Quem tinha, talvez lá atrás, era meu avô, porque ele foi marceneiro, mas eu nem tive contato com ele. Então, assim, falar, você vendo, você aprende. Não tive isso, gente. Eu tive, assim, de curiosidade minha mesmo. E outra coisa, quando eu brincava de Barbie, eu amava brincar de Barbie. Eu queria construir as casinhas das Barbie, né? Então, tipo, fazia decoração já desde essa época. Montava sofá, dava um jeito, sabe? De fazer. Queria ver a foto do buquê. Jana, tem lá no meu perfil. Eu vou postar. Deixa eu escrever, gente, porque senão eu esqueço. Vou postar nos stories. Pera aí, deixa eu escrever aqui, senão eu esqueço. Postar foto buquê. Tô com 1000 anotações aqui. Oi, Joel, boa tarde. Não sei se você tá aí ainda. Tô vendo agora aqui. Bom, gente, então assim, foi uma coisa que aconteceu pra mim, Anne, meio que naturalmente, né? E aí eu fui me aperfeiçoando, estudando, fiz a faculdade. Na época da faculdade eu gostava muito de decoração. Essa história é bastante interessante também, se de repente alguém relacionado com essa área de arquitetura assistir aí a essa live. Quando eu fiz a faculdade de... Rafa, caiu. Oh my God, gente. Acidente durante a live. Escapou aqui, gente.
vídeo cacetada. Já é a segunda vez que acontece isso comigo. Tá fazendo a live, o celular cai. Acho que é porque eu tô tendo que ficar tocando na tela toda hora, será que não? Eu tava falando, já até perdi. Ah, tá. Quando eu fazia faculdade lá de arquitetura, eu sempre disse que eu gostava muito de decoração. E o que eu mais ouvia, eu nem imaginava, né, gente? Nem sonhava que um dia eu ia trabalhar com isso. Eu ouvia muita gente falar assim pra mim: ai, mas você vai fazer uma faculdade de arquitetura pra trabalhar com decoração? Eu falava que meu sonho era ter uma loja de decoração. E aí o pessoal me falava isso. Foi o que eu mais escutei durante a minha faculdade. Nossa, que pensamento pequeno. Fazer uma faculdade de arquitetura e falar que você quer trabalhar com decoração, mas eu queria, eu gostava. Eu só não imaginava nunca na minha vida que eu ia trabalhar com decoração de evento, porque eu já comentei aqui algumas vezes que eu nem sabia da possibilidade, da existência, né, de trabalhar com eventos. Então, é uma oportunidade que de repente algumas pessoas nem enxerguem isso como oportunidade. E eu acho uma baita bobagem, gente, essa questão de você ficar vinculado, né? Porque eu fiz um curso de arquitetura, eu preciso ser arquiteta. E aí mesmo que eu tô vivendo lá infeliz com arquitetura, não, mas eu fiz o curso, eu tenho que, né, fazer o meu curso valer. Gente, eu tô fazendo o meu curso valer. Eu uso, né, o conhecimento que eu tenho, não só da arquitetura, mas de muitas outras coisas para aplicar no meu negócio. Então, é muita bobagem isso. Eu acho que pra mim não faz sentido nenhum. Espero que pra quem esteja me ouvindo e tenha uma vontade, que bate uma vontade ali muito forte no coração de trabalhar com outra coisa que não seja da sua área de formação, que faça, que siga em frente, porque eu não me arrependo nem uma vírgula, gente, mas nem uma vírgula de ter parado com as obras e ter entrado para esse mundo dos eventos. E outra coisa, quando eu comecei no evento, pra mim foi muito rápido, né, o crescimento, porque eu tava ali, sabe, num crescimento assim de tartaruga com arquitetura. Talvez porque eu não investisse tanta energia quanto eu investi quando eu comecei a trabalhar com a decoração, porque foi uma coisa assim que, sabe, quando eu descobri, eu falei, nossa, gente, será que é isso mesmo que eu preciso fazer? E eu vou contar pra vocês aqui que eu acho que vale a pena abrir esse parênteses nessa oportunidade, como que isso começou. Eu tinha uma amiga que ela falava pra mim, você tem tanto talento, ela falava isso, você tem tanto talento, por que você não trabalha com decoração de casamento? Porque ela ia casar. Por que você não trabalha com decoração de casamento? E eu negava até a morte, falava que não. Até que eu comecei a me arriscar, não vou contar a história inteira, tá? Mas eu vou contar a parte que interessa. Até que eu comecei a me arriscar ali nesse mercado, fiz alguns trabalhos e tal. E aí teve uma moça daqui de Adamantina mesmo, que ela ia se casar, e nessa época eu estava fazendo alguns trabalhos com uma empresa de assessoria daqui. E aí um dia encontrei ela no escritório, né, lá das meninas, e ela falou assim, Anne, você podia, né, dar uma forcinha lá, você podia fazer algumas coisas pra minha festa e tal. E as meninas já tinham me pedido pra fazer, e eu tinha falado que eu não queria, porque eu não gostava muito de casamento. Não era uma coisa que eu curtia, porque eu achava, sabe, uma festa chata, que era, tipo, cheio de protocolo, sabe? Aquela coisa assim, eu não gostava daquilo. E aí, beleza, ela me pediu, elas já estavam me pedindo, eu falei que não, eu tinha falado que eu não queria fazer, eu não ia trabalhar com casamento. E aí ela me pediu, eu não consegui dizer não, fui lá e fiz a festa dela. Bom, foi uma loucura, gente, uma loucura mesmo, assim, 1000 coisas aconteceram, não vou ficar estendendo muito, senão não dá tempo de eu falar tudo que tem pra falar. Mas o fato foi que eu fiquei curiosa para saber o resultado, porque eu saí de lá e ainda era dia. E à noite eu queria ver o resultado da iluminação, como tinha ficado, porque eu tinha feito umas coisas diferentes lá. E aí eu voltei lá à noite. Voltei assim, tipo, vestidinha de camiseta, calça legging e sapatilha no pé. Porque eu ia lá pro fundinho só pra eu dar uma espiada e já ia embora.
A hora que eu entrei, a noiva me viu. E assim, só tinha uma entrada na casa, né? Pra ir pra qualquer lado, eu tinha que passar por ali. E ela me viu. Gente, ela parou a festa nesse momento. E aí ela falou assim, gente, olha só, né? Essa daqui foi a moça que fez isso daqui e tal. E aí, assim, naquele momento, bateu um negócio aqui que eu falei assim, gente, será que é isso mesmo? Eu tô me negando tanto a trabalhar com isso, mas será que eu nasci para esse negócio mesmo? E aí foi assim, a primeira sementinha que foi plantada, sabe? E eu acho bacana compartilhar essas histórias, porque tem tanta gente que às vezes acaba não conseguindo identificar esses sinais, né? A vida dá sinais pra gente. É legal a gente saber identificar também. Às vezes a gente vê pessoas reclamando que estão infelizes, né? Com o trabalho, né? Com alguma coisa na vida. E as coisas passam e a gente precisa saber o momento de entrar. O trem tá passando, a gente precisa saber aí o momento de entrar nesse trem. E aí, assim, claro que vai ter gente que vai falar que é muito difícil, né? De repente, tipo, largar tudo que você tá fazendo. No meu caso, não foi assim. Eu não tive que largar nada, porque eu tava num momento meio que, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu só parei com as obras. Eu terminei o que eu tinha que fazer e não continuei. Mas eu não estava feliz com a arquitetura, eu só não sabia o que eu ia fazer. Então, assim, eu não tive que abandonar um emprego, uma carreira, né, que já estava consolidada. Era uma coisa que eu já queria, eu queria me encontrar, na verdade. Na época que eu comecei a trabalhar com eventos, foi de verdade, assim, acho que se existe encontro de almas, o meu encontro foi nesse momento. Porque foi um estalo, assim, tipo, cara, vou tentar fazer esse negócio. Eu tô me negando aqui, mas eu acho que é isso aí, eu vou tentar. E outra coisa, né, que tem gente que também às vezes se acha muito já de idade pra tá entrando num novo mercado. Eu sempre uso a história da minha irmã. A minha irmã foi fazer faculdade de Direito, ela tinha vontade de fazer faculdade de Direito desde muito tempo atrás. E aí, o que ela fez? Sei lá quantos anos ela tava, eu acho que 50 e poucos já. E aí ela foi lá e fez. E tipo, tá aí hoje, terminou, tá estudando pra OAB. Então não tem barreira, né? Desde que a gente sinta no nosso coração que aquele é o momento. Então, se existe aí dentro de você um sonho de trabalhar com decoração, o que eu posso te dizer, nesse momento, claro, a gente está parado, a gente está aí num momento de dificuldade até, mas, gente, o que eu sinto é assim, a gente teve um períodozinho ali, né, que a gente conseguiu fazer alguns eventos. Entre outubro e dezembro, houve a possibilidade de fazer alguns eventos. A gente fez 3 eventos pequenos nesse curto pedaço de tempo, 2 casamentos que já estavam programados e uma festa também de aniversário que já estava programada também desde o final do ano passado. Foi tão gratificante pra gente, apesar de a gente ter feito tantos eventos, foi surreal, assim, a energia tanto dos clientes, né, quanto de todo mundo que estava envolvido na festa. Então a gente sentiu essa ânsia das pessoas por fazer festa. A hora que tudo isso voltar, né, apesar de a gente estar vivendo um momento muito difícil, e a gente até às vezes escutar algumas críticas, mas tem, né, pessoas aí que estão perdendo a vida e tipo, parece que são duas coisas que não podem caminhar juntas, né? Tipo, festa e o momento que a gente está vivendo. Mas claro que a gente respeita tudo isso que está acontecendo, só que a gente não pode parar a nossa vida, a gente precisa continuar construindo aí os nossos planos, os nossos sonhos para mais adiante, quando tudo passar. Vai ficar, lógico, a tristeza que a gente está perdendo pessoas próximas, né? Mas enfim, tipo, a nossa vida lá adiante vai precisar continuar. E eu acho que isso vai fazer tudo muito mais sentido na vida das pessoas. A gente sente, né, que as pessoas elas estão inclusive com um pensamento diferente a respeito das festas. Eu achei bacana que até
o aniversário que a gente fez, todos os presentes foram doações e, tipo, conseguiram uma pancada de doações. Foi muito legal, muito bacana mesmo. Então, assim, encare que se você tem um sonho, corre atrás dele, né? Nada mais gratificante do que a gente trabalhar com o que a gente ama. Lógico que a gente precisa ver se o que a gente ama faz sentido. Às vezes não adianta você largar uma coisa que é certa para fazer uma coisa que é incerta, que não vai te trazer retorno. E enfim, tipo, a gente precisa... Eu preciso tomar uma água antes de tudo. A gente precisa botar um gás aí nesse nosso sonho, né? Nessa nossa vontade de fazer. Então, mesmo que a gente não tenha talento, é possível conquistar isso, gente. Tô falando aqui por uma pessoa que viveu isso. Quando eu comecei a trabalhar com decoração, eu não tinha a mesma visão que eu tenho de decoração hoje. Eu não fazia as mesmas coisas que eu faço hoje. Então, houve muito estudo. Eu tô sempre muito atenta. Gente, eu olho até pra vitrine de loja. Até vitrine de loja é uma coisa que me causa inspiração. Quando eu não gosto muito de ir em shopping. Não sou aquela pessoa, tipo, nossa, que vontade de ir no shopping. Não tenho muito essa vontade. Mas quando eu vou pra shopping, é um paraíso de vitrines ali, né? Eu sempre fico observando, principalmente em cidades grandes, assim, que tem vitrines muito interessantes e bastante criativas. Quem que é? Bergantini. Tem uma pessoa que pediu solicitação. Me fala aí se quer entrar mesmo na live ou não. Tá terminando, na verdade, aqui o conteúdo de hoje, tá? Então a gente precisa se inspirar, né, gente? A gente precisa se inspirar em tudo aquilo lá que eu falei lá atrás. Vamos prestar atenção no que tá na nossa volta. Vamos prestar atenção na moda. Vamos prestar atenção. Moda, gente, a moda tá sempre ligada com a decoração, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, olhem para a moda, olhem para os animais, olhem para a natureza. As cores, gente, dos animais, tem pássaros com cores tão lindas, né? Então, acho que uma das nossas grandes inspirações são as cores. Saber lidar com cores, eu acho que é uma das coisas que é bastante importante na decoração. Não só com a produção em si dos ambientes, né? Mas saber lidar com cores é bastante interessante. Olha para a natureza, presta atenção nos clientes. Os clientes são grandes fontes de inspiração para a gente. E busca, gente, o que vocês são bons, né? Vamos olhar para duas coisas, na verdade. O que eu sou bom e o que eu não sou. Por exemplo, Anne, eu não fico o tempo inteiro no Pinterest, olhando decoração. Não, eu vou quando eu preciso. Eu vou para as redes sociais olhar alguma coisa para ter inspiração? Com certeza, todo mundo olha, né? Tem as pessoas que eu sigo, que eu gosto de olhar o trabalho delas. Tem aí Pinterest, tem a internet inteira, né? Pra gente fazer pesquisa. Eu tenho bastante livros também, que às vezes eu gosto de dar uma folheada. Mas isso é o que eu mais tenho facilidade. E o que eu tenho mais dificuldade? Eu tenho dificuldade com, por exemplo, como que eu vou divulgar as minhas coisas. Eu tenho dificuldade com a parte toda burocrática da empresa. Então eu preciso cuidar disso. Eu precisei lá atrás cuidar da questão venda. Não me considero uma exímia vendedora, mas eu considero que eu melhorei muito do que eu era. E pretendo melhorar mais, porque eu estou estudando isso. Durante a pandemia eu estudei bastante isso. Então, assim, a gente tem que olhar para o que a gente é bom e buscar melhorar ainda mais isso. Eu também estou sempre em constante melhoria. Como eu disse, quando eu comecei, eu não tinha a mesma visão que eu tenho hoje, né? As minhas decorações lá atrás, elas eram muito diferentes das decorações que eu faço hoje. E a gente precisa olhar também para o que a gente é ruim. E aí tentar melhorar, estudar, buscar conhecimento para melhorar isso.
Quer um exemplo, gente? Pra mim, vir aqui fazer live é muito difícil. Eu fico assim, eu acho que hoje eu não vou fazer não. Mas eu falei que eu vinha, né? Mas eu acho que eu não vou fazer não. Aí eu, tipo, sabe aquela coisa, chega na última hora, eu acabo fazendo. Mas eu fico com esse... O Rafa tá rindo. Eu fico com esse negocinho dentro de mim, assim. Eu podia não fazer hoje, né? Não tem problema se eu não fizer hoje. Aí eu falo, não, mas eu falei ontem. Então, eu me esforço muito pra fazer. Não é fácil. Outra coisa que é muito difícil pra mim é gravar vídeo. Gente, eu não suporto gravar vídeo. Eu tenho uma dificuldade. Outro dia eu fui gravar um vídeo aqui, a Pamela falou assim, parece que você tá nervosa, eu vou até postar. Falei, tá, parece? Eu sempre brinco com ela, falo, você nunca gravou? Porque quando ela me vê gravando, ela fica dando risada. Aí falou, você já tentou gravar? Você já tentou fazer? Porque não é fácil, gente. Então, assim, um grande exemplo é esse lance de eu vir aqui, de eu fazer as lives, de eu falar com vocês. Eu tenho essa dificuldade de falar, pra mim não é fácil ainda. Um dia vai ser, porque eu tô aqui me colocando à disposição, fazendo o máximo que eu consigo. E com o tempo isso vai melhorar. Não sou boa, nem um pouco. Não, eu tenho consciência de que eu não sou boa. Mas um dia isso vai ser melhor, eu vou conseguir melhorar. Então é isso que a gente precisa fazer, encarar as nossas fraquezas. Quando eu comecei, a primeira live que eu fiz, gente, eu chorei no começo, de verdade, assim, não é que eu chorei, mas sabe quando, tipo, não saía a minha voz, eu não conseguia falar, e aí eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer esse negócio não, e tava assim, uma galera ali com câmera e toda uma produção pra eu fazer a live. Não era isso aqui, eu com eu mesma e vocês só. Era todo um projeto ali, tipo, câmera, microfone, não sei o que. A hora que eu cheguei lá, que eu vi tudo aquilo, eu tinha vontade de voltar e sair correndo. Falar, não vou fazer não. E aí depois eu fui e falei, não, quer saber? Eu vou fazer. E aí eu marquei, falei, então eu vou começar tal dia. Aí eu marquei com uma pessoa, primeira vez, marquei com uma pessoa, pra eu não ter perigo de eu desistir. Eu já tinha marcado e eu ia ter que fazer. Aí comecei. Aí teve uma vez que uma pessoa desistiu de fazer, falou, Anne, tem problema se a gente fizer outro dia? Eu falei, não tem, beleza, eu vou fazer sozinha. Aí fui e fiz sozinha. Então foi, sabe, um crescimento com relação a isso. E hoje eu tô melhor. Apesar de não ser boa, eu melhorei. Então é possível, gente. Quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, e só quem me conhece sabe a dificuldade que eu tenho com câmera e com microfone. Só quem me conhece de perto sabe o tanto que isso é difícil pra mim. Bom, então fica aí pra vocês esse incentivo, né? De que se vocês têm esse sonho, corram atrás dele, façam o melhor de vocês para que seja possível. Não tem nada mais gratificante do que trabalhar com o que a gente ama. É muito bom. Eu acho que a gente encara os problemas e as dificuldades de uma outra maneira, sabe? E aí eu queria deixar uma tarefinha pra vocês hoje. Isso daqui eu fiz inspirado pela Maria Clara um tempo atrás, foi ano passado, ela postou. Chama... Ai, gente, como que é o nome desse negócio? Mood board, acho que é. Mood board. Acho que é, gente, mood board. Ó, esse daqui eu fiz inspirado em um casal, né? Nos noivos. Isso daqui é muito inspirador pra gente. Né? Verdade. Mas dá pra ter uma noção. O que eu fiz aqui? Eu peguei todas as informações que o casal me passou, né? Referente a cores. Então aqui eu coloquei a paleta de cores. Os estilos de arranjos que eles gostariam que tivesse na festa. No YouTube? Eu coloquei todas as informações, né, da festa. Claro que não é necessário colocar as informações, mas fazer um esquema para vocês conseguirem pensar nessa... Tá com poeira esse papel, gente, porque eu já conversei e tenho vontade de espirrar. Para vocês pensarem, né, nessa composição de cores de uma forma bacana. Não precisa ser
com decoração, pode ser, por exemplo, com moda, montar um look. Procurem depois lá na internet, mood board, é bem interessante, é bem bacana. É bastante inspirador fazer, foi bem legal quando eu fiz. Eu tive várias ideias para festa fazendo isso. Então é muito bacana, façam que vai valer a pena. E dá pra fazer no computador também, tá? Se vocês quiserem fazer lá programas que trabalhem com imagem e tal, dá pra fazer também, dá pra criar também. Ok? E se vocês fizerem, né, se for algo que tocou aí o coração de vocês e vocês fizerem, me marca lá, posta e me marca, que eu quero ver, vou gostar bastante de ver, tá bom? Gente, por hoje foi isso. Eu espero ter conseguido aí inspirar durante esse bate-papo. Me fala aí se vocês gostaram, se curtiram. É bastante importante a gente saber também ter esse retorno de vocês. Se quiserem dar alguma sugestão do que vocês gostariam que eu falasse, qualquer tema relacionado à decoração de eventos, dá um toquezinho lá pelo Insta que a gente vai se falando, tá bom? O Rafa quer tirar um print, peraí, gente. Tá certo? Foi? Foi? Ai. Gente, então, um beijo. Obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. E até amanhã. Amanhã tem mais, tá bom?